Boa noite, professor. Eu sou o Lucas Gabriel. E aqui na minha tabela hash eu tenho uma chave e um valor. Eu não armazenei nenhum outro node para uma lista encadeada porque eu estou utilizando endereçamento aberto com dispersão dupla. E aí, aqui na minha tabela hash, eu tenho uma função para... eu tenho um array que armazena os itens da tabela, que no caso são aqueles nodes. Eu tenho um número primo que eu armazeno e uma quantidade de elementos. Eu já explico porque que eu armazeno esse número primo, que ao primeiro momento pode parecer estranho. Aqui no construtor, eu recebo o tamanho da tabela, só que no caso eu não utilizo exatamente o tamanho da tabela enviada pelo usuário. Porque aqui na dispersão dupla é interessante que a gente tenha dois números, que eles têm o máximo múltiplo comum 1. Então eu utilizei dois números primos. Então quando eu recebo o tamanho da tabela, se eu recebo 10, por exemplo, eu procuro o próximo número primo para ser o tamanho da tabela, que seria 11. E aí esse número primo, eu pego o próximo número primo contrário, indo para baixo. Então seria 9. Então aí eu utilizaria 11 e 9 nesse cálculo aqui, utilizando dispersão dupla. Então, aqui eu tenho as funções, né, de obter o número primo para frente, verificar se é primo. Aí aqui tenho para obter o tamanho da tabela e obter a quantidade de elementos. Que aqui eu utilizo para calcular o fator de carga, que seria o número de elementos sobre o tamanho da tabela. E aí quando esse valor atinge 75%, eu recrio a tabela. Eu dobro o tamanho, né, no caso. Aqui eu tenho um convert key que é para transformar um aqui que é string para inteiro. Seria nesse caso aqui que eu poderia receber uma chave que é uma string. Eu não utilizei porque aí eu poderia acabar recebendo chaves repetidas. Então eu preferi receber os IDs dos service orders mesmo. Aí temos aqui a função put, que ela pode receber uma string, e aí ela usa a string convertida para inteiro nessa outra função put aqui. E aí ele usa a dispersão, né? Que é justamente essa formulazinha aqui, com os valores do tamanho da tabela e aquele número primo. Quando ele encontra um espaço vazio, ele retorna a posição, e aí essa posição é convertida em um endereço para aquele service order que a gente está recebendo aqui. E caso não tenha mais, a gente retorna null. Só que no caso, isso daqui nunca é utilizado, porque assim que atinge 75%, ele redimensiona a tabela. Então acaba que nunca vai acontecer de estar cheio. Aqui, ó, a tabela é redimensionada quando atinge 75%, quando o fator de carga passa de 0,75. Então, se eu for aqui em rehash, a gente tem um new size baseado no dobro do tamanho, como eu disse antes. Só que na verdade não é exatamente o dobro do tamanho, né? Porque a gente vai procurar, nesse caso, o próximo número primo. Então, se a gente tiver uma tabela de tamanho 36, eu não vou usar 26 de tamanho. Eu vou converter esse valor para para 27, que eu acho que é um número primo. Acho não. Então, aqui temos a função de editar, né? Que ele recebe uma aqui, aí ele vai procurar nessa função de dispersão aqui, dupla. E aí, quando acha, quando não acha, né? Quando ele procura e acaba achando null, ele retorna null. E caso ache, ele retorna a posição. E aí, se ele retornar uma posição que é diferente de null, ele transforma o valor do elemento. Na de remover, segue a mesma ideia, só que ele transforma em null, né? O elemento em null, e aí ele diminui aqui a quantidade e retorna true. Aqui eu tenho uma função para remover de uma posição específica que eu utilizo na cache, quando eu quero criar uma aleatoriedade na cache, que é uma coisa mais prática, né? Do que eu ter que pegar todas as chaves para fazer um sorteio. Aí eu só faço um sorteio baseado na posição mesmo.
E aí a search, né, a pesquisa, que é a mesma ideia, retorna o elemento daquela posição, que é achado na função de dispersão. Aqui a gente tem a função de dispersão, né, que é justamente essa funçãozinha aqui. A gente tem tem algumas listas de string que eu utilizei nos loggers aqui. E vamos executar o código agora. Deixa eu só colocar para limpar. Inicialmente eu separei aqui esse logger dos outros porque ele é o logger inicial. Aqui eu estou criando uma tabela de tamanho 10 só para mostrar como ela está funcionando. Então aqui ela vai adicionando. Quando adicionar o oitavo elemento é para ele redimensionar, né? Então aqui ele adicionou o oitavo elemento e logo em seguida ele redimensionou. Ele dobrou o tamanho. Só que ele dobrou para 23. Ele tinha o tamanho de 0 a 10, né, que é 11. Aí ele dobrou para 22. 22 não é um número primo, ele aumentou para 23, né, que é de 0 a 22. Então ele vai adicionar até dobrar de novo para 47. Agora eu criei essa funçãozinha aqui de disparar buscas. Disparou aqui 20 buscas. Aí vamos ver aqui no logger da cache. Vou adicionando os elementos. Eu coloquei minha cache para ter tamanho 3, mas é para ser 20. Então a gente tem aqui a cache, que ela vai 1, 2, 3. Aí vamos fazer mais buscas. Vamos buscar elementos aleatórios aqui. Buscar 52. Então aqui ela sempre vai manter a mesma quantidade. Ela remove os itens por lotação. Ela remove um item aleatório, né? Quando ela vai adicionar, que ela verifica que a cache tá, o tamanho da cache já é o tamanho máximo, então ela vai e faz uma remoção aleatória, que é basicamente ela tenta remover de forma aleatória um item da cache. Se ela não acha, ela tenta de novo. Então, como a cache já está com mais de 75% de lotação, então facilmente ela vai achar o item para remover. Isso aqui não vai rodar muitas vezes não. Então, em média vai rodar uma vez, né? E aí a gente tem as funções da cache, todas convertidas para usar com tabela hash e não mais com árvore. No caso estava usando uma lista, né? E é do mesmo jeito o server tá sempre usando a tabela hash. Então eu vou fazer um cadastro aqui rápido. Vou listar, vai estar aqui. Eu vou remover o item 55. Também aqui. E eu vou alterar o item 61 para umas letras. Acho que eu cliquei errado. Eu vou alterar o item 60. E aqui está alterado também. Enfim, é isso. Os loggers estão aqui. Boa noite.